Olá pessoal, graça e paz da parte de Cristo. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos mostrando para vocês a história de Israel, uma série de 5 vídeos, onde você pode acompanhar aqui no canal Hermenêutica Fiel. Antes de continuarmos com o assunto agora, nesse quarto vídeo, quero pedir que você faça o seu like, dê o seu like, compartilhe com seus amigos se você gostar desse assunto, ok? E também, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para fortalecer o canal, ok? Bom, vamos lá. A história de Israel, mostrando o plano de redenção dos judeus e gentios, é claramente mostrado nos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, que se amplia nas 12 tribos de Israel. Podemos ver isso na promessa de grande nação, se referindo aos judeus, e na promessa de numerosas nações, se referindo aos gentios. O plano de redenção fica mais claro ainda quando a gente acha os 3 períodos das 2 casas de Israel nas entrelinhas da Bíblia, mostrando passado, presente e futuro das 2 casas de Israel, que são os judeus e gentios. Judá e Benjamim são os judeus. Efraim são as 10 tribos que agora os gentios, após conquista do Império Assírio. Pegou? Tem dúvida? Então vamos continuar. O primeiro período das 2 casas de Israel se estende do Egito ou do deserto até a divisão do reino unificado de Israel. Mas vamos deixar claro aqui para você. O primeiro período, então, pode-se dizer do deserto até a divisão do reino unificado de Israel. Agora, quando você domina bem esse assunto, você pode incluir desde o Egito, conforme vamos mostrar aí nos textos. Correto, então? Tá dando para você entender? Bom, o primeiro período da casa de Israel ainda era chamado de filhos de Israel, formado pelos 12 filhos de Jacó. Então, do Egito vão para o deserto como sendo filhos de Israel. No deserto, Moisés dá o nome dos 12 filhos de Jacó de 12 tribos, que é a casa de Israel. Então, dos 12 filhos de Jacó, Moisés, então, por ordem do Eterno, coloca o nome 12 tribos da casa de Israel, ok? Então, as 12 tribos formam a casa de Israel, que vai do deserto até a divisão do reino unificado de Israel. Esse período é o primeiro período, então, da casa de Israel. Do deserto, a casa de Israel segue para a terra de Canaã. Lembra? Do deserto está indo agora a casa de Israel no seu primeiro período. Aí chegam à terra de Canaã, onde as 12 tribos foram julgadas por juízes. E isso é o primeiro período da casa de Israel. Do deserto vão para Canaã ser julgada pelos juízes, ok? Então, o primeiro período, ele vai até a unificação do reino de Israel em Davi e Salomão. No primeiro período, Israel então só tinha uma casa.
correto? Israel só tinha uma casa. Após a divisão, Israel passa a ter duas casas, onde a Bíblia chama de casa de Judá, casa de Efraim. Casa de Efraim é a mesma coisa que casa de Israel. Após a divisão, casa de Israel passa a ser os gentios, as nações que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Bom, no primeiro período, Israel só tinha então uma casa. Era chamado de os filhos de Israel, onde no deserto os filhos de Israel passam a ser vistos como as 12 tribos de Israel, onde então são chamadas de casa de Israel pela primeira vez. Referência para você do primeiro período das duas casas de Israel. Primeira referência, Êxodo, capítulo 1, do versículo 1, versículo 5 e o versículo 7. Êxodo, novamente, capítulo 16, versículo 31, mostra o primeiro período da casa de Israel. Levítico 10, versículo 6, mostra o primeiro período da casa de Israel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, mostra o primeiro período, casa de Israel. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 13, versículo 16 ao 21, mostra também o primeiro período da casa de Israel. Então, estou nesse quarto vídeo contando a história verdadeira de Israel, onde mostro agora os três períodos das duas casas de Israel, Judá e Efraim. Vamos agora para o segundo período da casa de Israel. Vai da divisão do reino unificado de Israel até a nova aliança, terminando na vinda do Messias. Bom, no segundo período, a casa de Efraim seguiu ainda sendo chamada de casa de Israel. E isso após a divisão do reino unificado de Israel, onde a Bíblia mostra também o surgimento do período da casa de Judá. Ou seja, no segundo período, a nação de Israel passa a ter duas casas, Judá e Efraim. Antes da divisão do Reino Norte, ou da divisão da casa da nação de Israel, só tinha uma casa, e era chamada de casa de Israel. Após a divisão da nação de Israel, a nação se divide em dois reinos, passando a ter agora duas casas, casa de Judá, casa de Efraim. Então, no segundo período das duas casas, de Israel, Judá e Efraim, se estende da divisão do reino unificado de Israel até a nova aliança, terminando com a segunda vinda do Messias. Está entendendo? Está pegando bem aí a explicação? Bom, então, rapidamente aqui, da divisão do reino unificado de Israel até a nova aliança, terminando com a segunda vinda do Messias, a gente passa a ver o segundo período das duas casas de Israel, que agora Israel tem duas casas, Judá e Efraim. A divisão do reino unificado de Israel em dois reinos tem direção e permissão do próprio Deus, a fim de que se cumpra a promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que deles também sairia numerosas nações.
tendo cumprimento profético e espiritual no Messias, onde entra a redenção dos gentios. Então, olha que coisa extraordinária, tá? Surge a casa de Israel, surge Israel, aí vem vindo tendo uma casa, ok? Vem vindo tendo uma casa. Aí no segundo período, após a divisão do reino ou da nação, passa agora a ter duas casas, ok? Passa a ter duas casas. Então, a divisão da nação de Israel, ela aconteceu por vontade de Deus, para que se cumpra, então, a promessa que ele havia feito para Abraão, Isaque e Jacó, de numerosas nações que são os gentios. Pegou a explicação? Na divisão do reino unificado de Israel, o primeiro período da casa de Israel dá lugar então ao segundo período, para as duas casas de Israel. Está dando para você pegar? Então, o primeiro período, casa de Israel, dá lugar ao segundo período, aonde Israel passa a ter duas casas, Judá e Benjamim. E isso, ou seja, Judá e Efraim. A casa de Judá, ela é composta das duas tribos, Judá e Benjamim. A casa de Israel, segundo período, é composta das 10 tribos espalhadas pelas nações, que são os gentios. Bem, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Hoje, as duas casas de Israel, Judá crente no Messias e Efraim convertida no Messias, não estão unidas na prática literalmente, mesmo sendo igreja. Então, note bem, na nova aliança, nós passamos a conhecer e entender que Jesus, ele fez uma aliança com as duas casas, Judá, que são os judeus, e Efraim, que são os gentios das 10 tribos perdidas. Ele fez essa união, ele juntou essas duas casas. Mas na prática, espiritualmente, literalmente espiritual, só vai acontecer na vinda de Cristo, na vinda do Messias, quando receberemos a transformação de corpos. Agora, preste bem atenção, vou abrir um entre parênteses aqui, para ressaltar, né? Os judeus ortodoxos não fazem parte da igreja, a menos que venham crer no Mashiach. E também gentios, também os gentios da casa de Israel, não convertidos, eles não fazem parte da igreja, a menos que venham se converter. Todavia, judeus ortodoxos pertencem à casa de Judá e gentios pertencem à casa de Efraim. Pegou? Mas para formar a união literalmente, biblicamente, somente na vinda de Cristo, aonde dos dois, judeus e gentios, Cristo fará um só povo, uma só casa, um só reino, que é o reino milenar do Messias, ok? Aí então a gente literalmente entra no milênio, glorificados, ok? Na vinda de Jesus seremos glorificados para viver o verdadeiro Shabat de descanso no milênio. Está pegando, amados? Que plano tremendo, né? Que plano extraordinário. Então, as duas casas de Israel, Judá e Efraim, serão juntas, literalmente só no milênio, aonde teremos corpos
glorificados. Em Cristo, isso aconteceu, mas vai se cumprir literalmente só na vinda dele, que vai acontecer o arrebatamento, a transformação dos corpos. Dali então vai acontecer fatos dentro da batalha de Cristo com os inimigos da igreja, inimigos de Israel, e então posteriormente entraremos no milênio. Vamos aos textos para você entender a explicação do segundo período da casa de Israel, ou das duas casas de Israel, Judá e Efraim. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 ao 13, e depois versículo 29 ao versículo 40, você encontra o segundo período das duas casas de Israel, Judá e Efraim. 1 Reis, capítulo 12, versículo 16 ao versículo 24. Você também encontra o segundo período das duas casas de Israel, Judá e Efraim. Agora, vamos para Gálatas, capítulo 3, versos 6 ao 9. Você encontra também o segundo período das duas casas de Israel, Judá e Efraim. Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22, você também pode encontrar o segundo período das duas casas de Israel. Embora em Gálatas, em Efésios, no Novo Testamento, você acha termo diferente, mas o significado é o mesmo. Está tratando do segundo período das duas casas de Israel, Judá e Efraim. Casa de Judá, os judeus, das tribos de Judá e Benjamim. Casa de Efraim, as 10 tribos que são os gentios, por terem se espalhado entre as nações, perdido a identidade judaica, ok? Bom, vamos para o nosso terceiro período das duas casas de Israel, Judá e Efraim. Eu estou mostrando para você, nesse quarto vídeo, a história verdadeira, a história real, a história bíblica de Israel, ok? E estamos tendo aqui 3 períodos das duas casas de Israel, Judá e Efraim. Vamos para o terceiro período. O terceiro período das duas casas de Israel, Judá e Efraim se estende ou começa da segunda vinda do Mashiach até o milênio. Pegou? O terceiro período das duas casas de Israel, Judá e Efraim, se estende, ou começa, ou se inicia na segunda vinda do Mashiach, na segunda vinda de Cristo, e vai até o milênio, porque terminando o milênio, tem aqueles fatos lá de Gog e Magog, e depois nós temos lá, escatologicamente falando, já o 8º dia, que é a eternidade. Isso explico em outros vídeos, ok? Bom, então, o terceiro período de judeus e gentios se estende da segunda vinda do Messias até o milênio. O terceiro período das duas casas de Israel é a igreja. Pegue isso é forte. O terceiro período das duas casas de Israel, Judá e Efraim, é a igreja glorificada, composta por judeus crentes no Mashiach, da casa de Judá, e por gentios convertidos no Mashiach, da casa de Efraim, que irão reinar com o Mashiach sobre as nações no milênio. Então, note bem, o terceiro período das duas casas de Israel, Judá e Efraim é a igreja.
que será glorificada na vinda de Cristo. Esta igreja é composta por judeus, crentes e gentios convertidos, ok? Que vão reinar, que iremos reinar com o Messias no milênio e reinando sobre as nações, correto? No milênio nós teremos ainda as nações vivas que restaram, né? Que não abraçaram a besta, o falso profeta, a marca da besta e e papapá. Isso aí você já sabe, ok? Isso eu vou explicar em outros vídeos, né? Então, no milênio, a igreja glorificada, que é crentes tirados de dentro da casa de Judá e da casa de Efraim, estarão reinando com o Messias no milênio, correto? Então, o terceiro período se inicia na segunda vinda do Mashiach. Na vinda do Messias, os mortos salvos serão ressuscitados com corpos glorificados, e os vivos serão transformados em corpos glorificados para entrarem no milênio, após os fatos, por ocasião da segunda vinda do Messias, ok? Então, no terceiro período, as duas casas de Israel, fiel, ok? No terceiro período, as duas casas de Israel, fiel, são ou formam a igreja, entende? Aí, então, seremos restaurados, ou será restaurada essas duas casas e unificadas em uma só casa. Olha o que Jesus fez na cruz e vai se cumprir no milênio. Pegou as duas casas de Israel, Judá e Efraim, fez delas uma só casa. Entende? Ou seja, na volta de Yeshua, as duas casas de Israel, Judá e Efraim deixarão de ser duas casas, deixarão de ser duas varas, deixarão de ser duas casas para ser uma só na mão do Eterno. E isso será literalmente no milênio. Que coisa impressionante. Na cruz, Jesus pega judeus e gentios, faz deles um só povo. Hoje não estão unidos na prática literalmente, mas no milênio estarão unidos literalmente como Cristo sendo a única cabeça. Biblicamente correto, então, na segunda vinda do Messias, as duas varas, Judá e Efraim, deixarão de ser duas varas para ser uma só vara na mão do Eterno. Ok, amados? Está dando para você entender? Isso se cumpre profeticamente, mas somente na segunda vinda que irá acontecer literalmente, que é o Israel espiritual, para viver o Shabat de descanso no milênio. Então, hoje, a igreja é composta de judeus crentes e gentios convertidos das duas casas, Judá e Efraim, unidos, tá? Na cruz. Mas isso, na prática, verdadeiramente e espiritualmente, só no milênio, quando teremos corpos glorificados. Segue a referência para você aí, ó, a referência do terceiro período da casa de Israel. Então, amados, estou explicando para vocês o período das duas casas de Israel. Entende? Período 1, período 2, período 3. Agora eu vou deixar os textos do terceiro período das duas casas, correto? Ezequiel, capítulo 37, do versículo 24 ao 28. Ezequiel, capítulo 34, do versículo 23 ao 31. Jeremias, capítulo 3, no versículo 17 e 18. Profeta Isaías,
capítulo 11, do verso 11 ao verso 13. Jeremias também, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Esses textos, essas referências, são do Antigo Testamento, onde mostra os 3 períodos das 2 casas de Israel, Judá e Efraim, que são judeus e gentios. Agora eu vou mostrar para você apenas 2 passagens bíblicas que eu penso que é as 2 mais fundamentais para confirmar o período das 2 casas de Israel, Judá e Efraim. A referência é Apocalipse, capítulo 7, versos 1 ao verso 8. Apocalipse também, capítulo 14, do verso 1 ao verso 5, a gente encontra, ou a Bíblia mostra, o 3º período das 2 casas de Israel, Judá e Efraim. Vou deixar um resumão aqui para você. Um resumão. Estou encerrando o vídeo. Agora olha o resumão que eu deixo para você. Então, biblicamente correto, a história de Israel, a partir dos 3 períodos, das 2 casas de Israel, se resume assim. O primeiro período são os filhos de Israel descendo ao Egito e se multiplicando, passando pelo deserto, onde Moisés forma as 12 tribos de Israel que seguem desde o deserto até o reino unificado, ou até a divisão do reino unificado de Israel. Segundo período, da divisão do reino unificado de Israel, onde Israel passa a ter 2 reinos ou 2 casas. Isso vai até a nova aliança, terminando com a segunda vinda do Messias. O terceiro período, da segunda vinda do Messias até o milênio, que agora é a igreja glorificada na vinda do Messias, composta por judeus crentes da casa de Judá e gentios convertidos da casa de Efraim, que foram restaurados pelo Mashiach na cruz e unificados no milênio. Então, essa é a verdadeira história de Israel mostrada e contada pela Bíblia Sagrada. Eu fiz esse vídeo, é o 4º vídeo da série de 5 vídeos, onde mostro a história de Israel, e você agora já deve estar conhecendo a verdadeira história de Israel, começando pela promessa a Abraão e vai até as promessas que Deus tem com a igreja e com os judeus no milênio, ok? Então, encerro aqui esse vídeo, agradeço a sua atenção e vem aí o próximo vídeo, o 5º vídeo, né? O 5º vídeo para encerrar a história de Israel à luz da Bíblia. Lehi Traor.